Explicando agora o Python, né? Então dando início à programação utilizando o Python, vou mostrar como fazer a instalação do Python no seu computador e depois também como começar a utilizar essa linguagem de programação. Então, com o objetivo de aula, né, nós temos a introduzir essa linguagem de programação Python, que é representada por essa imagem, né, lembrando a cobra Python, embora o nome da linguagem seja uma homenagem, né, ao humorista Monty Python, que fez aí uma série de filmes e seriado, inclusive. A linguagem Python ela tem alguns benefícios a nível de programação, ela é utilizada em todo o mundo, né, inclusive por grandes nomes da indústria, aí, como por exemplo o Google, que desenvolve algumas funcionalidades em Python. Ela é uma linguagem de propósito geral, significa que ela é feita para especificar ou para desenvolver qualquer software, ela não é nada específica, então qualquer tipo de software pode ser desenvolvido a partir dessa linguagem. Ela é uma linguagem de alto nível, e essa questão de alto nível é porque no nível lá abaixo de funcionamento do computador, tudo é especificado com zeros e uns. Eu teria que passar mesmo em nível binário ali cada interpretação. Mas isso não é praticável, então a gente tem um nível um pouquinho mais acima, que ainda teriam linguagens então de programação em baixo nível, como por exemplo Assembly, né, onde eu tenho instruções que são próprias do processador do computador. Aí depois disso eu vou subindo o nível até chegar em linguagens de alto nível, que é o que normalmente as pessoas utilizam para desenvolver os softwares. Né? Então, de várias disponíveis no mercado, Python é uma delas. Ela é uma linguagem interpretada, né? Existem duas possibilidades aí. Eu ter textos, né? O meu código fonte, que ele é interpretado através de um interpretador e gera o resultado, que são, a gente escreve de scripts para esse interpretador, que é o que a gente vai fazer. E eu tenho a linguagem também que são as compiladas, onde é gerado um executável voltado para alguma arquitetura. Por exemplo, eu crio um executável que vai funcionar no Windows. Eu crio um executável que vai funcionar no Linux. Eu crio um executável que vai funcionar no macOS. Então, o mesmo software, se eu quiser lançar em várias plataformas diferentes, eu preciso criar várias versões, né? Compilar várias versões porque ele é uma versão compilada. Já no script interpretado, esse mesmo código eu vou poder rodar no Linux, né? Sem precisar passar pelo processo de compilação de novo e nas outras plataformas. Ela é uma linguagem de sintaxe clara e simples, né? Um diferencial até com relação a outras linguagens de programação mais exploradas, como C, C++, é que ela é bem mais simples de entender. Ela também tem uma tipagem dinâmica, que significa o quê? Eu não preciso ficar dizendo qual que é o tipo da variável, de que domínio uma variável é. Normalmente, né, nas outras linguagens de programação, onde eu não tenho tipagem dinâmica, eu preciso dizer que determinada variável vai ser inteira, determinada variável vai ser um float, determinada variável vai ser de caractere ou booleana e assim por diante. Já no Python eu uso uma variável, né, se eu atribuir um número, eu vou considerar ela como um número inteiro, então eu vou considerar ela inteira. Se eu colocar um número com casas decimais, vai ser um float. Né? Se eu colocar um valor booleano, vai ser uma variável booleana, ele vai fazer isso automaticamente. Ela é multiparadigma, né? Existem vários paradigmas de programação, a gente só vai explorar a maneira estruturada e modular, né? Mas existem outros, como por exemplo a orientação a objeto, e ela é multiplataforma, já comentei. Né? Aquele mesmo código interpretado pode ser feito ou executado em vários tipos de plataforma, sistemas operacionais e assim. Para a gente poder ter o Python funcionando no nosso computador, precisamos fazer o download desse interpretador do Python, que já vem junto também com o editor de código, né? O IDLE, o idle, que vai fazer com que eu escreva meus códigos. Ele gera syntax highlight, a gente já vai ver o que é syntax highlight, mas é basicamente botar corzinhas em algumas palavras-chave do nosso código. O site oficial do Python é esse daqui. A gente consegue fazer um download a partir desse link. Esse link vai conduzir para essa página aqui e oferece ali duas opções, que é o Python, versão mais recente do Python 2.7, que é o 2.75, e tem uma versão aqui, que é a versão do Python 3, a 3.3.2. Existem diferenças na forma de escrever um algoritmo para o Python 3
e aqui do Python 2.7. Nós vamos aprender a fazer nessa versão do 2.7 aqui os nossos algoritmos. Então é nesse item aqui, nesse link, que a gente precisa clicar. A gente vai ser conduzido para uma outra página que oferece aqui uma série de opções que devem ser escolhidas. Tá? Se vocês estiverem no Windows, e ele for um Windows 64 bits, recomendo baixar esta versão aqui. Se for um Windows 32 bits, baixe esta versão aqui. Se você não sabe se o seu Windows é 32 ou 64 bits, baixa essa versão aqui que é garantido que vai funcionar daí no seu Windows. Quando vocês tiverem terminado de baixar, que eu já fiz aqui, a gente clica para poder fazer a instalação do Python. Vou deixar nessa pasta padrão. Não vou mudar nada, vou deixar tudo padrão mesmo. E ele vai fazer a instalação do Python. Tá, eu pulei boa parte da instalação, né, só para não ficar mostrando para vocês o processo que tem que ficar esperando. Demora um pouco de tempo, mas no final ele tem aqui instalado o Python. E eu posso finalizar a instalação. Quando eu tiver terminado a instalação, eu vou poder começar a fazer o uso do Python. Importante aí que materiais complementares são oferecidos nesse link, né, para poder inteirar um pouco mais sobre essa linguagem de programação. Após finalizar a instalação, a gente vai ter disponível aí o interpretador IDLE, o idle, que nos permite utilizar efetivamente a linguagem Python. Então devem localizar onde ficou instalado esse aplicativo, o IDLE. Aí quando vocês abrirem ele, vai ser mostrada esta tela aqui, onde a gente vai poder aqui escrever basicamente uma série de instruções. Não é a maneira mais adequada de utilizar, mas é por onde a gente vai ter o primeiro contato. Vou utilizar aqui uma linguagem própria, né, que é um parâmetro próprio do Python, que é a especificação print, que basicamente faz com que apareça algo na tela. Então, se eu colocar um print oi aqui, basicamente o resultado dessa operação vai ser mostrar oi na tela. Eu posso utilizar ele também como uma calculadora, né? Então aqui assim são mostradas uma série de operações, só para repetir elas. 5 menos 1 mais 2, ele traz aí o resultado. 3 vezes 4, né? O resultado. A divisão, vejam já quais são os símbolos que estão sendo utilizados. Então mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação, a barrinha aqui voltada para a direita, sendo utilizado para divisão. Vejam que tem um detalhe, né? Eu dividi 5 por 2 e o resultado deu 2. Isto porque nessa versão do Python, na 2.7, é exatamente assim que funciona. Tá? Se eu dividir um número inteiro por outro número inteiro, o resultado vai ser considerado a sua parte inteira. Pode ser útil em alguns momentos, mas de maneira geral atrapalha nos cálculos. Para eu evitar que eu tenha esse tipo de resposta, eu tenho que fazer a transformação de um desses dois valores para número de ponto flutuante, fazer eles deixarem de ser inteiros. Vejam que 5.0 dividido por 2, a resposta já é o que a gente espera na matemática, né, que é o 2,5. É o mesmo tipo de conta. Né? Eu só tive que botar aqui o ponto zero para poder representar que é um número real. E lembrando que no Python a separação de casas decimais é feita pelo ponto. Eu também poderia ter feito 5 dividido por 2.0. A resposta seria a mesma. Um dos valores eu transformei para um número real. E daí a minha resposta vai vir em real. Poderia ter os dois também sem problema nenhum. Também vai dar a resposta. Eu tenho um operador que é próprio para poder fazer a potência. Então, aqui eu fiz 3 ao quadrado, 3 elevado à segunda potência. O resultado deu 9, 3 vezes 3 dá 9. Essa é uma maneira, posso fazer mais. Chegando ali no 27, 3 vezes 3 vezes 3. Então eu tenho um operador próprio para poder fazer a potência, que são 2 sinais
de asterisco. Tenho também o operador que vai fazer o mod. Pega o resto da divisão. Então, 17 dividido por 4 dá 4 na parte inteira, sobra 1. Se eu fizer assim, dividido por 4, vai dali, deu 4 na parte inteira, e o mod dizendo que sobrou 1. Então, vejo até que eu consigo fazer aquele operador div através da própria divisão. Se eu fizer 17 dividido por 4.0, minha resposta mais exata. Além das operações aritméticas, eu posso fazer operações que são relacionais. Primeiro de tudo, atribuição. Eu estou fazendo aqui assim uma série de atribuições de valores a variáveis. Quando eu faço aquela operação de A igual a 1, o que eu estou fazendo é A recebe 1. Esse igual aqui não é um teste de igualdade, é uma atribuição. Estou guardando o número 1 dentro da variável A. A variável A eu não precisei criar antes porque eu tenho uma tipagem dinâmica. Então, eu não preciso nem criar ela e nem dizer de que tipo que ela é. Automaticamente, a variável A, esse espaço de memória chamado A, vai receber o valor 1, quer dizer que ele vai se transformar num tipo inteiro. Está ali, recebeu 1. Esse A também poderia ter recebido uma conta, sem problema nenhum. O resultado disso daqui é um número inteiro, então A seria transformado no número inteiro. Vou criar B aqui, que é esse valor. Então, 5.0 ao cubo. Tenho ali armazenado nesse espaço de memória B o valor desse cálculo. Se eu quiser ver esse cálculo, o resultado desse cálculo, eu posso dar um print aqui na variável B e ele me mostra o valor que estava lá armazenado. A print A me mostra o resultado guardado naquele espaço de memória chamado A, que é 12, que no caso aqui foi o 5 mais 7. A comparação, o operador que eu vou comparar para ver se realmente são iguais os valores, é essa daqui. Os dois sinais de igual é que vou fazer teste de igualdade, verificando se A é igual a B, por exemplo. O operador de maior, verifico se B é maior do que A. O operador de menor, se A é menor do que B. Mais um teste de igualdade, se A é igual a D. O operador de maior igual, se B é maior ou igual a A. Menor igual, C é menor ou igual a B. E esse é o operador de diferente. Se D é diferente de A, se D é diferente de B. Então, tem alguns operadores que são diferentes do que a gente já pode ter visto anteriormente, mas também é só decorar quais são esses operadores. Então, aqui eu posso ver também que ele definiu um tipo, e se eu quiser verificar qual que é o tipo que foi armazenado na minha variável, eu posso dar um type variável A, passando como parâmetro, ele me retornou ali que é do tipo inteiro. Se eu fizer o mesmo com a variável B, eu vejo que B é float, porque tem um número aqui, 125.0. Aqui é mostrado no slide outras verificações. Então, type o valor 4, logicamente vai dar que é inteiro. Assim como eu posso colocar um type, um nome. Opa, esqueci de fechar. Ele vai me dizer que é do tipo string, já que eu tenho... String é quando eu tenho várias letras, uma palavra, um texto. Isso vai ter um tipo próprio que é o tipo string de armazenamento. Vejam que toda vez que eu estou trabalhando com letra, o que eu fiz aqui, ou uma palavra, isso precisa estar especificado entre aspas duplo. É obrigatório. Quando é um número, número não. Número é sem aspas dupla. Então, B também aqui caiu como sendo string. String é para qualquer letra, palavra, frase. Se eu fizer type 4, a resposta também é string. Por quê? Vejam que nesse ponto a resposta deu inteira e nesse outro ponto a resposta deu string. Isso é a influência das aspas duplas. Aqui realmente era o número 4, o numeral 4, e aqui é o símbolo que representa o numeral 4, o caractere que representa o numeral 4. Então tem que tomar cuidado aí quando a gente faz o uso
das aspas. Vejam que aqui foi dito que B era string, enquanto aqui era dito que B era float. Isso porque quando eu fiz o type B, eu peguei a variável, que é essa daqui, que tinha lá guardado o número 125. Então eu peguei a variável e, logicamente, esse 125.0 é um tipo de ponto flutuante, é um float. Enquanto isso daqui, eu disse o tipo da letra B, e por isso que a resposta foi um string. Tá? Então é necessário saber utilizar também as aspas. Tá? No caso aqui, aspas dupla para poder representar qualquer letra, palavra, frase. Então a atribuição a gente viu que é feito pelo sinal de igualdade. Por exemplo, A recebe o valor número 2. E eu também, no algoritmo, eu preciso fazer a entrada de dados, sendo esses dados digitados pelo usuário. Aí eu faço isso através dessa instrução chamada input. Eu, dentro dos parênteses aqui do input, eu posso passar um texto, uma palavra também, mas basicamente é uma instrução que vai ser mostrada pedindo o valor. Então, antes de eu ler esse valor, eu vou mostrar esse texto aqui. O valor que for digitado será armazenado dentro de uma variável chamada x. Se eu fizer o pedido do input sem passar um texto, como aqui, ele vai pedir um valor, só que não vai mostrar nenhum texto. Eu não recomendo porque a pessoa ficaria sem saber o que precisa ser fornecido, efetivamente. Só quem criou o algoritmo que saberia como que funciona ele. Existe também a opção que é o how input, uma derivação aí do input, que é específico para poder ler caracteres. Quando eu quero ler números, eu faço isso através de um input. Quando eu preciso ler uma palavra, uma letra, eu devo fazer isso através do how input. Funciona exatamente igual ao input, mas ele é específico para poder ler caracteres. Se eu utilizar o input para ler uma letra, isso vai retornar um erro futuramente. Para poder mostrar resultados do meu algoritmo na tela, eu tenho a instrução chamada print. Ela que vai me mostrar valores na tela. Se eu fizer desta maneira aqui, o print y, mostraria o valor de uma variável chamada y. Se eu quiser formatar texto com variáveis e outros textos e várias variáveis, eu preciso fazer a especificação de cada um desses componentes separados por vírgula. Não utilizar acentos nas mensagens é interessante, senão ele costuma dar um erro. Fazer o seguinte, print então, aqui ele conseguiu mostrar corretamente, mas daí depende do meu interpretador. E para algumas pessoas, talvez se utilizarem acento, vai mostrar uns caracteres estranhos. Então, é recomendado que não utilize os acentos, não tem problema nenhum em não utilizar os acentos, é incompreensível aí por esta questão. Depende muito da sua versão instalada aí do interpretador e de configurações do sistema operacional.